Eu quero convidar os irmãos a abrirmos as nossas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versos 37 ao 47. O nosso tema para esta noite é: por que devo pertencer a uma igreja? E quero ler esses versos com os irmãos. Atos, capítulo 2, versos 37 ao 47. Atos, capítulo 2, versículos 37 ao 47. Assim nos diz a palavra do Senhor. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens, irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Particularmente, essa passagem é para mim uma das mais emocionantes das Escrituras no que se refere à igreja. Sempre que eu leio este texto, eu me emociono e me encanto com o que seja a igreja. Essa passagem tem muitas lições a nos ensinar e Deus já me deu a oportunidade de olhar para este texto por vários ângulos diferentes e poder pregar diversas mensagens a partir deste texto tão singular. Hoje eu quero observar com os irmãos o que esta passagem nos diz sobre por que a gente deve fazer parte de uma igreja. Poucos textos da Bíblia nos respondem a essa pergunta de um modo tão claro como este texto. Por que devo pertencer a uma igreja? Em primeiro lugar, meus irmãos, eu devo pertencer a uma igreja porque a igreja nos identifica como crentes autênticos. A igreja nos identifica como crentes autênticos. O capítulo 2 de Atos, onde nós acabamos de ler o trecho dos versos 37 ao 47, tratam da primeira referência oficial à igreja, dias depois de Jesus ter retornado para o Pai após ter ressuscitado.
O local da reunião desses primeiros crentes da história foi o templo de Jerusalém. E Pedro tinha acabado de pregar naquele dia um poderoso sermão, ministrando sobre a razão de Jesus ter vindo à terra. Pedro ministrou sobre o significado da morte de Cristo na cruz e falou sobre a importância e o impacto da ressurreição de Jesus na vida das pessoas. E foi diante dessa palavra ministrada por Pedro no poder do Espírito Santo que as pessoas que estavam ali presentes fizeram esta pergunta do verso 37: que faremos, irmãos? É a pergunta que a gente precisa se fazer sempre depois de ouvir a ministração da palavra. Que faremos? E Pedro então respondeu com o verso 38: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Veja bem, aqueles ouvintes, eles queriam saber a verdade. Eles não queriam ser enganados. Eles queriam saber exatamente o que Deus espera de nós. Eles compreenderam o quanto eram pecadores à medida que Pedro foi ministrando a palavra. E por isso, arrependidos, eles responderam positivamente ao convite para a salvação. Tudo isso está muito claro nesse texto, mas note bem uma coisa. No verso 37, depois de Pedro falar a respeito de se arrepender, de tomar uma decisão de crer em Jesus como Salvador e reconhecer os próprios pecados, ainda nesse verso 37, Pedro falou sobre o batismo. Pedro falou sobre a necessidade de ser batizado. E no verso 41, na parte A, diz o texto que eles foram batizados. E no verso 41, ainda na parte B, diz que os batizados naquele dia, que foram quase 3.000 pessoas, eles agregaram-se. Eu gosto dessa tradução mais antiga que diz que naquele dia agregaram-se a quê ou agregaram-se a quem? A igreja. Eles passaram a fazer parte da igreja naquele dia, quase 3.000 pessoas. Eles passaram a fazer parte desse grupo de salvos, porque a igreja é isso. A igreja é um grupo de pessoas que se arrependeram de seus pecados e decidiram crer em Jesus como seu único, eterno e suficiente Salvador. A Nova Tradução na linguagem de hoje diz assim sobre o verso 41: muitos acreditaram na mensagem de Pedro e foram batizados. Naquele dia, quase 3.000 se juntaram ao grupo dos seguidores de Jesus. Os que creram, eles foram agregados à igreja, eles se juntaram à igreja. Os novos crentes passaram a pertencer, a fazer parte da igreja. E o versículo 47, foi o último que lemos, diz que todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Irmãos, o ensinamento que temos aqui é este: a igreja nos identifica como crentes autênticos. Eu não posso afirmar que sou um seguidor de Cristo se eu não sou comprometido com um grupo específico de outros seguidores de Cristo.
Porque quando colocamos a nossa fé em Jesus, o nosso único Salvador e Senhor, Deus se torna o nosso Pai, nós nos tornamos seus filhos, os outros crentes se tornam nossos irmãos, e a igreja se torna a nossa família espiritual. Pode haver alguém numa igreja local que não seja um salvo, um convertido de verdade. Pode haver alguém numa igreja local, até batizado, e não ser ainda um crente de verdade. Isso pode acontecer e acontece. Mas deixe-me te dizer uma coisa: não há um salvo sequer, não há uma pessoa sequer que tenha sido salva, que tenha crido em Jesus como seu Salvador pessoal, que não faça parte de uma igreja, exceto quando não há tempo para isso. E aí eu trago à lembrança aquele homem que estava na cruz ao lado de Jesus. Aquele homem não teve tempo de ser batizado. Aquele homem não teve tempo de ser agregado a uma igreja local. Ele não teve tempo de se juntar a outros seguidores de Cristo, porque a sua sentença de morte já estava sendo executada. Mas tirando essa exceção, crentes autênticos, verdadeiros, eles fazem parte de uma igreja. A igreja se torna a sua família espiritual. E sendo a igreja a família de Deus, todos os filhos de Deus pertencem à igreja, pois afinal Deus não tem filhos avulsos. Deus tem uma família e a igreja é a família de Deus. Por isso que por todo o Novo Testamento, todos aqueles que se tornavam crentes, ou seja, que se tornavam seguidores de Jesus, eles passavam a pertencer à igreja, a um grupo de outros seguidores de Jesus. Várias vezes Paulo se referiu à igreja no Novo Testamento como a um corpo, e essa é uma ilustração perfeita sobre a igreja também. Nessa analogia, a igreja como um corpo humano mesmo. Nessa analogia, os crentes são os membros, são as partes desse corpo, e Paulo dizia: esse corpo é o corpo de Cristo. Nenhum crente é o corpo de Cristo vivendo isoladamente, pois cada crente é apenas um membro, e um membro não tem vida fora do corpo. Deixe-me te perguntar uma coisa: você já encontrou pela rua uma perna andando sozinha? Pergunte para a pessoa do seu lado: você já viu isso? Se a gente vê isso, a gente vai correr muito, né? Isso é uma coisa assustadora. Já viu algum braço, né, abrindo alguma porta? De repente um braço abrindo uma porta assim do nada, sem estar ligado a um corpo. Já viu isso? Não viu porque não é possível. Não existe. Assim como não existe um membro do corpo de Cristo que não esteja ligado ao corpo de Cristo. É junto e não separados que somos o corpo de Cristo na terra. Na igreja primitiva, aqui em Atos 2, todas as pessoas que se convertiam eram identificadas ao passarem a fazer parte da igreja. E a igreja fazia uma festa sempre que novas pessoas chegavam. Essa festa era marcada com a cerimônia do batismo, algo que havia sido ordenado por Jesus. Batismo, um mergulho em água. A palavra batismo significa mergulho. Por isso que na igreja batista SEAB e na maioria das igrejas batistas, o batismo é feito de forma por imersão, por mergulho na água, porque essa é a maneira bíblica de ser batizado e é a maneira que realmente representa aquilo que o batismo significa. O que é o batismo?
O batismo é a cerimônia pública de nossa identificação com Cristo e com a Igreja de Cristo. O batismo não é um ritual opcional. Foi Jesus quem o ordenou. Mateus 28, 19, Jesus disse: portanto, ide e fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Crentes autênticos entendem a importância do batismo, que não é um mergulho diferente, é um sinal de nossa decisão de crer em Jesus e sermos seus seguidores. Você já foi batizado? Você já participou desse cerimonial? Aonde quando se mergulha na água, o sentido é que morreu-se para a vida anterior e quando sai da água, uma nova vida surgiu. Uma nova vida em Cristo, em quem estamos agora, por ser Ele o nosso Salvador. Por isso Pedro respondeu às pessoas então no verso 38, dizendo que elas deveriam se arrepender de seus pecados e deveriam ser batizadas, porque o batismo é um dos primeiros sinais de que houve arrependimento. O batismo ele é carregado de significado. O batismo declara a nossa fé. O batismo comunica a nossa morte para a vida antiga e anuncia a nossa nova vida em Cristo. Além de ser também uma comemoração de nossa entrada para a igreja, quando passamos a pertencer à igreja. O batismo, ele não salva a pessoa, mas um salvo sempre vai querer ser batizado, porque o batismo é a representação física de uma verdade espiritual. Representa o que aconteceu no momento em que a pessoa creu em Jesus. O batismo, tal qual uma aliança de casamento, é um lembrete visível e uma manifestação pública de um compromisso íntimo feito no coração. Se você já é um crente, mas ainda não foi batizado como expressão de sua fé em Jesus, seja batizado o mais rápido possível. Não adie essa decisão. Você precisa ser batizado para você fazer parte da igreja. Você precisa ser batizado para sentir o quão gostoso é a prática da obediência. Pessoas que se batizam normalmente testemunham depois do batismo que a semana depois do batismo é a semana mais alegre de suas vidas, porque há um senso de obediência. Agora eu demonstrei a minha fé em Jesus de maneira pública, agora eu demonstrei de que lado eu estou. Eu estou do lado daqueles que creem em Jesus como seu Salvador. É através do batismo que você será identificado como um crente autêntico. Se você ainda não foi batizado, não adie essa importante decisão. Por que devo pertencer a uma igreja? Devo pertencer a uma igreja porque a igreja nos identifica como crentes autênticos. E como passar a fazer parte de uma igreja? Sendo batizado. Isso não foi inventado por homens. Isso não foi um dia a igreja reunida numa assembleia tomou essa decisão, não. É a Bíblia que nos diz que Jesus assim ordenou. Aqueles que decidissem ser seu seguidor, seus seguidores, deveriam ser batizados. E através desse batismo demonstram, se identificam como crentes autênticos. Mas, meus irmãos, por que devo pertencer a uma igreja?
Devo pertencer a uma igreja também, porque a igreja nos ajuda a desenvolver a fé e a crescer espiritualmente. O texto que lemos, os versos 37 até o 41, nos mostram que depois de ter sido batizados, aqueles cristãos que se agregaram aos que já eram cristãos, eles passaram a viver uma vida realmente diferenciada. Desde que esses 3.000 se agregaram, se ajuntaram à igreja, passaram a fazer parte da igreja, eles puderam perceber a importância da igreja em suas vidas, os ajudando a desenvolver a fé e também a crescerem espiritualmente. Os versos 42 e 44 diz o seguinte: e eles perseveravam na comunhão e no partir do pão e nas orações. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Aquele pessoal vivia a vida em família. Aquele pessoal entendeu o sentido da comunhão ensinada por Jesus. Que bênção foi aquele primeiro momento na história da igreja. Aqueles cristãos vivendo verdadeiramente um evangelho de comunhão, vivendo como uma família, e por isso que eles tratavam uns aos outros como irmãos. Meus irmãos, chamarmos uns aos outros de irmãos não é um chavão evangélico ou cristão, não. Há um sentido verdadeiro nisso. Nós somos irmãos em Cristo Jesus. Pastor Rick Warren diz o seguinte: sua família espiritual, composta dos irmãos em Cristo, é ainda mais importante do que a sua família física. Ele escreveu o seguinte: nossas famílias na terra são maravilhosas dádivas de Deus, mas são temporárias e frágeis, frequentemente rompidas pelo divórcio, pela distância, pela velhice e inevitavelmente pela morte. No entanto, a nossa família espiritual, ela vai continuar pela eternidade afora. Por isso devemos ver a igreja como a nossa família maior, onde aprendemos a nos relacionar uns com os outros. Igreja é relacionamento. É com a igreja que aprendemos a praticar o amor altruísta e compassivo. Paulo entendeu bem isso ao olhar para a igreja como uma família e também ao olhar para a igreja como corpo, aonde cada membro faz parte desse corpo. E é importante estar ligado a esse corpo, interagindo com esse corpo para o seu próprio desenvolvimento e crescimento. E para o apóstolo Paulo, ser membro da igreja significava ser um órgão vital de um corpo vivo, parte indispensável à vida de todo o corpo e à própria sobrevivência do membro. Eu devo fazer parte de uma igreja para que eu possa sobreviver como um membro desse corpo de Cristo e para que esse corpo de Cristo possa ter vida. Precisamos entender bem o significado bíblico de ser igreja, pois a igreja é um corpo, não um prédio, é um organismo, não uma organização. A igreja é gente, não uma instituição. E porque a igreja é gente, a gente precisa fazer parte da igreja para a sobrevivência tanto nossa como membros individuais, como da igreja, como corpo de Cristo.
Como membro da igreja, o corpo de Cristo, a gente deve se interessar uns pelos outros e aprender a partilhar nossas experiências. Se um membro desse corpo sofre, todos sofremos. Se um membro se alegra, todos se alegram. E somente através do contato regular uns com os outros, nós podemos aprender o verdadeiro sentido de companheirismo e experimentar a comunhão do Novo Testamento. Eu devo fazer parte da igreja, porque a igreja nos ajuda a desenvolver a fé, a crescer espiritualmente. Eu não sei o que seria da minha vida se não fosse a igreja. Nos meus mais de 30 anos, pertencendo, fazendo parte da igreja, eu não sei o que teria sido da minha fé, não fosse a igreja, a fé dos meus irmãos, as quais muitas das vezes são para mim espelho, o testemunho dos meus irmãos que me ajudam a crescer na fé, o testemunho dos meus irmãos que me faz crescer espiritualmente. A importância de estarmos verdadeiramente em contato uns com os outros, para que a gente possa viver assim, como igreja, tendo contato regular. Pastor Rick Warren alerta o seguinte: o primeiro sintoma do declínio espiritual é normalmente o comparecimento irregular aos cultos da igreja. A Bíblia traz vários mandamentos que só podem ser obedecidos através do nosso relacionamento com os demais irmãos da igreja. E por isso que eu não posso me distanciar dos meus irmãos, eu dependo dos meus irmãos, eu preciso dos meus irmãos. E se alguma hora eu for útil a eles, eu também preciso me dispor a servi-los. Existem no Novo Testamento mais de 50 mandamentos a serem cumpridos uns aos outros, mais de 50. Nós somos ordenados a amar uns aos outros, orar uns pelos outros, incentivar uns aos outros, admoestar uns aos outros, saudar uns aos outros, servir uns aos outros, ensinar uns aos outros, aceitar uns aos outros, carregar os fardos uns dos outros, perdoar uns aos outros, suportar uns aos outros, até suportar, acredite. Ser dedicados uns aos outros. Eu vou parar por aqui, mas a lista é de mais de 50. Além de muitas outras obrigações mútuas. Isso é ser um membro do ponto de vista bíblico, como a igreja de Atos. Por que devo pertencer a uma igreja? Porque a igreja nos ajuda a desenvolver a fé e a crescer espiritualmente. A igreja do Novo Testamento compreendeu isso de uma maneira muito clara. E aqueles irmãos viviam assim, unidos uns aos outros, pelo amor de Cristo. E viviam a vida em família. Aqui em nossa igreja nós temos essa frase que tenta resumir um pouco quem nós somos. Quando a gente afirma que aqui é um lugar de pessoas vivendo a vida em família. Nós somos a família de Deus. Eu aprendi desde bem pequeno ainda a olhar para a igreja como a minha família. A família espiritual. A igreja é para mim uma extensão da minha casa e a minha casa é uma extensão da igreja. Fiquem à vontade. Isso é ser igreja. Mas eu devo pertencer à igreja também, em terceiro lugar, porque através da igreja nós participamos na missão de Cristo no mundo. Meus irmãos, uma vez que fomos alcançados com a mensagem do Evangelho e cremos em Cristo como nosso Salvador e Senhor,
Nós recebemos uma missão que nos foi dada pelo próprio Senhor Jesus quando Ele esteve aqui neste mundo. Enquanto Jesus andou sobre a terra, Deus trabalhou por meio do seu corpo físico. Aquele corpo que foi surrado, aquele corpo que foi judiado, aquele corpo que foi açoitado e se entregou para morrer na cruz do Calvário no nosso lugar. Jesus cumpriu a sua missão e voltou para o Pai. A missão de Jesus neste mundo está resumida em Lucas capítulo 19, versículo 10, na casa de Zaqueu, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus veio para salvar as pessoas. Essa foi a razão priori da vinda de Jesus ao mundo. Jesus não veio ao mundo para curar as pessoas fisicamente. Jesus não veio ao mundo para trazer às pessoas prosperidade material. Jesus pode sim curar as pessoas, é claro que pode. Jesus pode sim, se for da vontade dele, fazer com que pessoas prosperem, é claro que pode. Mas a razão principal da vinda de Jesus a este mundo foi para salvar as pessoas, livrá-las da condenação eterna. Hoje Deus usa o corpo espiritual de Jesus, de Cristo, que é a igreja, os seguidores de Cristo. Os primeiros cristãos da história, eles compreenderam muito bem isso e cumpriram essa missão, sendo juntos o corpo de Cristo na terra. Eles testemunharam de forma eficaz. Os capítulos 5, 6, 7 e 8 de Atos nos mostram a igreja, os crentes daquele tempo, vivendo verdadeiramente como Jesus. Depois que Pedro curou aquele coxo na porta do templo, no capítulo 3 de Atos, no capítulo 5, Pedro foi preso. E quando Pedro foi trazido diante do tribunal dos judeus para ser julgado, eles questionando Pedro a respeito de tudo o que ele estava falando a respeito de Jesus, que ele havia morrido, ressuscitado e que era o Messias prometido, e que somente por meio dele é possível ser salvo, que não há outro nome pelo qual devamos ser salvos. E aí aqueles líderes judeus, eles começaram a conversar entre si, dizendo: como ele se parece com Jesus. O assunto dele é semelhante ao de Jesus. O linguajar dele é parecido com o de Jesus. A missão dele é a missão de Jesus. Ali estava Pedro, os demais apóstolos e os primeiros crentes sendo o corpo de Cristo presente na terra, testemunhando de forma eficaz. Eles contribuíram e somaram os seus recursos. Eles foram juntos por muitos lugares. Diz o texto que lemos que alguns deles vendiam suas propriedades e traziam um recurso e investiam todo no reino, na causa, na obra, para socorrer aqueles que tinham necessidade e também para financiar o envio de apóstolos a diversos lugares do mundo da época como missionários. E todos que se convertiam passavam a fazer parte da igreja e junto com a igreja cumpriam a missão de salvar outros. A igreja é o instrumento de Deus na terra. Meus irmãos, não devemos ser apenas um exemplo do amor de Deus. Ao nos amarmos uns aos outros, devemos transmitir esse amor em conjunto para o resto do mundo. Esse é um privilégio incrível que foi concedido a todos nós.
Nós fomos salvos e salvos para agora sermos o corpo de Cristo. Como membros do corpo de Cristo, nós somos suas mãos hoje, somos seus pés, somos seus olhos, somos o coração de Jesus nesse mundo de hoje. A paixão de Jesus, paixão por almas, deve ser a nossa paixão. Cristo está trabalhando no mundo por meio de nós, a igreja, para a salvação de outras vidas. Contar aos outros sobre como obter a vida eterna é a melhor coisa que a gente pode fazer por alguém. A gente tem visto hoje o quanto as pessoas estão aflitas, ansiosas e desesperadas por não termos ainda um remédio 100% eficaz na cura do Covid-19. Imagine, meus irmãos, se um de nós descobrisse a cura para o Covid. Imagine, se um de nós descobrisse a cura para o Covid. Concorda comigo que, se isso acontecesse, seria um egoísmo ficarmos com essa descoberta só para nós? Seria um egoísmo não anunciarmos, não compartilharmos. Se alguém descobrisse aí que alguma planta simples, talvez, que todo mundo tenha no fundo de quintal, pudesse curar o Covid. Imagine se essa informação fosse retida. Nós não sabemos a cura para o Covid. Alguém aqui sabe? Mas nós sabemos a cura para um problema infinitamente pior do que a Covid. Que problema é esse? Pior do que o Covid. O que pode ser pior que essa doença? O pecado. Não existe doença pior do que essa. Mas essa doença tem um remédio. Um remédio 100% eficaz. Um remédio que resolve o problema. Esse remédio não é a cloroquina, nem é a azitromicina. Esse remédio é Jesus. O Evangelho nos traz essa boa notícia. Meus irmãos, nós já fomos curados da perdição eterna, da qual estávamos condenados. Louvado seja Deus por isso, e toda a glória seja dada ao nome de Deus. E fomos curados pela graça, por meio da fé. Mas agora a nossa missão é espalhar essa notícia. A nossa missão agora é compartilhar esse remédio. A nossa missão é ajudar a salvar pessoas. Nós devemos fazer parte da igreja porque esse é o negócio da igreja. Essa é a tarefa da igreja, essa é a missão da igreja no mundo. Você sabe por que tem muitas igrejas que estão hoje bastante desesperadas com a questão da pandemia? É porque o negócio de algumas igrejas não estava sendo a missão de Jesus. O negócio era outra coisa. O negócio era dar um show, o negócio era atrair pessoas para um grande ajuntamento em torno de um império construído em torno de homens. Mas o negócio da igreja é a missão de Jesus. Essa é a missão da igreja. Salvar pessoas. E somente através da igreja e junto com a igreja é que podemos cumprir essa missão que o nosso Senhor nos designou. Eu quero concluir a mensagem desta noite fazendo algumas afirmativas para a nossa reflexão e aplicação prática desta mensagem. Para que a gente possa pensar e agir. A pergunta que paira nesse momento é: que faremos com tudo isso que ouvimos?
vindo das Sagradas Escrituras. Eu quero afirmar algumas coisas que precisam ficar muito bem gravadas conosco. Não existe a possibilidade de um crente não fazer parte de uma igreja, exceto se não houver tempo para isso. A Bíblia é clara ao afirmar que um cristão sem igreja seria um órgão sem o corpo. Significa que não existe essa possibilidade. Eu talvez pudesse ilustrar isso da seguinte maneira: um crente sem igreja é um jogador de futebol sem time, é um aluno sem escola, é um soldado sem exército. Não existe. Jogador de futebol, ele precisa, para ser jogador de futebol, fazer parte de um time. Aluno, para ser aluno, ele precisa pertencer a uma escola. Não tem como, pense comigo na loucura de alguém dizer assim: eu sou aluno. Você é aluno da onde? Lugar nenhum. Qual é a escola que você está matriculado? Nenhuma. Que aluno? Imagine alguém dizendo assim: eu sou um soldado. Você é um soldado de qual exército? Não, eu não pertenço a exército nenhum. Como alguém pode achar que é possível ser um crente sem pertencer a uma igreja? E para pertencer à igreja, a maneira de entrar para a igreja, lá na escola é feita a matrícula. No ato da matrícula coloca-se o nome e desde então aquele aluno passa a fazer parte daquela escola. No exército, o soldado é alistado. No time de futebol, o jogador ele é inscrito como jogador daquele clube, daquele time. E na igreja é através do batismo. Pelo batismo, a pessoa demonstra publicamente que agora ele faz parte desse time, dessa escola, desse exército de Cristo, que é a igreja. Quem sabe há alguém aqui nesta noite que já é um crente, mas o batismo ainda não foi realizado. Ainda não passou por essa cerimônia. Até entende a necessidade, mas vem adiando. Não deixe isso para depois, o momento é agora. Comece a desfrutar da bênção de ser parte da igreja, de pertencer à igreja. Será que alguém aqui deseja ser batizado, ou alguém que esteja participando do culto à distância conosco deseja ser batizado? Eu quero deixá-lo à vontade, sem constrangê-lo, mas quero pedir a você, se você porventura decide então ser batizado. Eu quero ser batizado, pastor. Você pode procurar a mim, pode procurar ao pastor Sirlei, e nós estaremos ajudando você, esclarecendo talvez aquilo que for necessário. Estaremos conversando um pouco a respeito do sentido do batismo e mostrando para você o quão importante é e o quanto você está perdendo por ainda não ser batizado. Faça contato comigo, com o pastor Sirlei, e teremos o maior prazer em conversar com você, aconselhar você e preparar você para esse momento tão especial. A segunda afirmação que eu quero fazer para a nossa conclusão é que a igreja é a família de Deus e por isso a igreja é para onde o crente deve direcionar a sua vida. É para onde o crente deve
focar a sua vida junto dessa família, a família espiritual, que é mais importante do que a família biológica. Eu não estou dizendo aqui, meus irmãos, que a nossa família biológica não seja de grande valor. Claro que é. Eu seria um louco se eu dissesse isso. Mas a nossa família espiritual, ela é mais importante do que a nossa família biológica, porque a nossa família biológica, ela vai sofrer separação por algum momento, nem que seja pela distância ou até pela morte. Mas a família espiritual, ela jamais se separará. O hino 379 diz assim: benditos laços são os do fraterno amor, que nesta santa comunhão nos unem ao Senhor. Ao mesmo trono vão as nossas petições, é mútuo o gozo ou a aflição dos nossos corações. Aqui tudo é comum, o rir e o prantear. Em Cristo somos todos um, no gozo e no lidar. Se desta santa união nós vamos separar, no céu, eterna comunhão, havemos de gozar. Eu fiquei encantado com a história das circunstâncias em que este hino foi escrito. Pastor John Falsetti era o pastor de uma pequena igreja em Oengaste, na Inglaterra. E ele foi chamado para pastorear uma outra igreja na cidade de Londres, em 1772. Ele aceitou o chamado, apesar do coração apertado, pelo amor e o carinho daquela igreja. E aí ele pregou o seu último sermão e então se despediu daquela congregação tão amável. E diz a história que as carroças estavam carregadas com seus livros e móveis. E ele faria uma viagem até Londres com a sua família. E tudo estava preparado para a sua partida, quando os irmãos daquela igreja o rodearam e com lágrimas pediram que ele ficasse. A sua esposa disse: "Oh, John, eu não vou aguentar isso." E aí ele disse em lágrimas: "Nem eu, minha querida." E então ele completou dizendo: "Então nós não iremos. Descarreguem as carroças e ponham todas as coisas nos lugares em que estavam antes." A sua decisão foi saudada com grande alegria por aquela congregação. E ele escreveu as palavras deste cântico em comemoração à maneira como aquela igreja vivia em comunhão. Aquela igreja vivia como uma família. Tenha a igreja como a sua família espiritual. Terceiro, nós temos uma grande missão, meus irmãos, que só poderá ser levada a cabo se trabalharmos juntos nessa grande obra. Essa missão é, como a igreja primitiva, continuarmos pregando que só Jesus Cristo salva. Foi esse o tema da mensagem ministrada pelo pastor Sirley no último dia 8 de novembro. Não há outro meio de ser salvo. Só Jesus Cristo salva. E nós precisamos verdadeiramente nos envolvermos com o anúncio dessa verdade. Essa é a nossa missão. E precisamos cumprir essa missão até que Jesus Cristo volte. Nós só estaremos desresponsabilizados, desobrigados dessa missão quando o Senhor Jesus voltar. E a Bíblia nos diz que está
relacionado à volta de Jesus com o nosso cumprimento cabal dessa missão. Depois que esse evangelho do reino for pregado em todo o mundo, então virá o fim. Você é parte do corpo de Cristo? Você é um membro desse corpo? Você faz parte dessa família? O que você tem feito para que essa família cresça? O que você tem feito para que o corpo de Cristo alcance a todos os perdidos? É tempo de nos comprometermos e estarmos mais comprometidos com essa missão que nos foi dada. Por que devo pertencer à igreja? A uma igreja? Devo pertencer a uma igreja primeiro, porque isso me identifica como um cristão autêntico, verdadeiro. Você é crente? De qual igreja você faz parte? Crentes fazem parte da igreja de Cristo, de alguma igreja local. Eu devo fazer parte da igreja, eu devo pertencer à igreja, porque a igreja me ajuda a desenvolver a minha fé e a crescer espiritualmente. Sozinho eu não consigo. Porque devo pertencer a uma igreja? Devo pertencer a uma igreja porque é através da igreja que eu cumpro a missão que o Senhor Jesus a mim determinou a sua igreja. A mensagem desta noite convida todos nós a sermos membros do corpo de Cristo e membros ativos, membros que realmente esteja envolvido com o corpo, esteja fazendo algo para esse corpo e esteja fazendo algo para o mundo, cumprindo a missão que o corpo de Cristo recebeu. Eu quero convidar os irmãos a cantarmos nesta noite um dos cânticos mais conhecidos de todos nós, Corpo e Família. E que esse cântico seja para nós uma lembrança contínua, especialmente nessa semana que se iniciou hoje, de que devemos fazer parte da igreja e devemos estar a cada dia mais e mais envolvidos com a igreja, porque esta é a vontade de Deus. E se você porventura ainda não faz parte da igreja, não pertence à igreja, não perca tempo. Tome a sua decisão o quanto antes de ser batizado e venha para esta família que está de braços abertos esperando por você. Você já faz parte dessa família? Então, ajude outros a crescer e permita ser ajudado também para você crescer espiritualmente e desenvolver a sua fé. E vamos juntos cumprindo a nossa missão como corpo de Cristo. Amém? Vamos ficar em pé? Vamos cantar Corpo e Família, aqui do templo, os irmãos que aqui estão, cantemos bem fortes. Os irmãos que estão à distância, onde quer que estejam também, cante, louve ao Senhor e diga: eu sou agora uma nova pessoa, meu coração foi regenerado, foi transformado, eu faço parte do corpo, eu faço parte da família de Cristo. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo. Eu te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado,
ligado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso, o grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido. Enquanto você cante, erga a mão assim em direção ao seu irmão. Querido irmão. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo. Eu te abençoo, meu irmão. Preciosa, preciosa é a nossa comunhão. Nós somos o quê? Somos corpo, e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo amor compromisso, do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Vamos orar agradecendo a Deus por sermos corpo de Cristo, por sermos família, e como eu sou grato a Deus por pertencer à igreja. Seja grato também, agradeça ao Senhor pela sua igreja, por participar, por ser parte da igreja onde você é membro. Pai, o nosso coração nesta noite se alegra na tua presença. Muito obrigado, Senhor, por sermos a tua família. Muito obrigado, Senhor, por sermos o corpo de Cristo nesta terra. Cada um de nós é um membro desse corpo. Nenhum membro, ó Deus, é mais importante que o outro, e também nenhum membro é menos importante que o outro. E nós somos, ó Pai, interdependentes. E por essa interdependência que temos uns dos outros, dependemos uns dos outros e todos dependemos de Ti, nós então vamos a cada dia desenvolvendo a nossa fé e crescendo espiritualmente. Ó Pai, abençoe-nos como Teu povo, abençoe-nos como Tua família, abençoe-nos como corpo de Cristo nesse tempo, no cumprimento da missão que o Senhor tem nos dado. Missão essa de buscar e salvar aqueles que ainda estão perdidos. Ah, ó Deus, há irmãos aqui que ainda têm em suas famílias pessoas que ainda estão perdidas. Senhor, salva essas pessoas que ainda não foram salvas. Ah, Senhor, tenha misericórdia de nós.
Não somos uma família perfeita, porque nós não somos perfeitos, mas queremos a cada dia servir ao Senhor da melhor maneira que pudermos. Senhor, eu quero te pedir por aqueles, quem sabe, que estão então decidindo nesta noite pelo batismo, para que assim também se tornem membros e passem a pertencer à igreja. Senhor, toque nos corações. Senhor, que o Teu Espírito Santo possa trazer, ó Pai, trazer entendimento e trazer também, ó Pai, motivação, para que assim possam se decidir serem batizados aqueles que ainda não são. Senhor, dê-nos uma semana de paz e abençoados por Ti. É a oração que nós fazemos, gratos, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Que Deus possa nos abençoar. Eu quero nesse momento repetir aqui, se você tem tomado uma decisão pelo batismo, procure a mim ou ao pastor Sirlei, e nós estaremos ajudando você, esclarecendo, trazendo informações que se fizer necessário. Eu quero inclusive lembrar que nós temos planejado no segundo domingo de dezembro, se Deus nos permitir, a realização de alguns batismos, dia 13 de dezembro. Algumas pessoas já estão interessadas e sendo preparadas para este momento tão importante. Quem sabe você vai fazer parte desse grupo. Se for esse o seu desejo, procure a mim, ao pastor Sirlei, e nós estaremos ajudando você. Que Deus nos abençoe, você que nos visita, volte sempre. Uma boa semana para todos nós e até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir. Amém.